Bem-vindos ao The Debate. A discussão de hoje mergulha em um dos pilares mais clássicos e, eu diria, controversos do gerenciamento de projetos, o gerenciamento do valor agregado, o EVM. Com base em relatos e práticas de campo, a gente levanta uma questão central. O EVM ainda é uma linguagem de governança, indispensável para o controle de projetos complexos? Ou ele se tornou um método academicamente elegante, mas ultrapassado, cuja rigidez o torna inadequado para a dinâmica do cenário atual? Eu vou defender que o EVM, quando implementado com disciplina, continua sendo a ferramenta mais robusta que a gente tem para medir o desempenho de forma objetiva e corrigir desvios em portfólios. E eu vou argumentar que, na prática, o EVM tradicional muitas vezes falha. Ele pode se transformar, e muitas vezes se transforma, num exercício burocrático, sabe? Desconectado da realidade física da obra e sustentado por indicadores que são frágeis e facilmente manipuláveis. Para mim, o cerne da questão é que o EVM não é só uma coleção de fórmulas, é uma linguagem de governança. Quando a gente lida com portfólios de grande escala, a falta de uma métrica padronizada para avaliar o desempenho gera o caos. O valor do método está na sua capacidade de criar uma base comparativa objetiva. O João Marcelo, por exemplo, ele relata que numa carteira com mais de 200 projetos, o EVM foi a melhor solução para comparar o desempenho entre eles. Essa padronização, é o que permite tomar decisões estratégicas em vez de se perder nos detalhes de cada projeto. Como disse o Ângelo, é uma ferramenta obrigatória, especialmente quando um projeto começa a desviar, permitindo colocar o barco no rumo, e mesmo em ambientes com menos maturidade, o método serve a um propósito prático de auditoria, como o João Papa descreveu, que usou para sanear contas e mostrar que é possível ter controle. Entendi. Eu entendo a defesa da padronização, mas essa perspectiva ela assume uma maturidade, uma estrutura que raramente existem na prática. A realidade do campo é bem diferente. Muitos profissionais experientes simplesmente abandonaram o método por considerá-lo impraticável. A Andressa, por exemplo, ela é categórica ao afirmar que não o utiliza, e o controle dela não é fraco por isso. Pelo contrário, é eficaz porque se baseia em disciplina de linha de base e, o que é crucial, em evidência de campo registrada no Relatório Diário de Obra, o RDO. Esse documento captura restrições reais que o EVM simplesmente ignora, como clima, agro, áreas remotas. O ceticismo do Rafael reforça isso. Ele usa o método só parcialmente, porque o indicador de custo, CPI, só olha o retrovisor, e o ambiente não tem nem maturidade para avaliar os resultados. O foco para quem está na linha de frente, como o Fábio, é no acompanhamento muito micro daquele pedaço, centrado em recurso, homem, material, porque simplesmente não há estrutura para o pacote completo que o EVM exige. Mas veja por outro ângulo. A dificuldade de implementação não invalida o método. Ela expõe uma fragilidade na governança e na escala da organização. Culpar o IVM pela dificuldade de aplicação é como culpar a matemática porque uma equação é complexa, não acha? O IVM funciona como um espelho. Se ele mostra uma imagem feia, processos falhos, falta de disciplina, dados ruins, a culpa não é do espelho. A crítica do Ângelo sobre cronogramas com 3.000 tarefas, onde ele diz que você não vai dar conta, é precisa. Mas a solução que ele mesmo aponta não é abandonar a medição, é eleger as mais críticas, fazer um filtro. A disciplina exigida pelo IVM não é o fardo, é o que habilita a automação e a rastreabilidade que o João Marcelo descreve com o uso do SAP. Sem esse rigor, a comparação objetiva entre projetos, que é essencial para a gestão de portfólios, se torna impossível. Seu argumento sobre governança faz sentido, mas ele ignora um ponto fundamental, talvez o mais crítico de todos, a qualidade dos dados que alimentam o sistema. O método é tão bom quanto a informação que ele recebe. E, na prática, essa informação é muitas vezes de péssima qualidade. O mesmo Ângelo que você citou, que defende o método, ele admite ter visto preenchimentos no que ele chama de modo QMS, qualquer coisa serve, onde os dados são inseridos só para cumprir tabela, sem qualquer valor real.
Que tipo de controle pode ser construído sobre uma fundação tão instável, sabe? A sua defesa da governança, ela pressupõe que os dados são honestos, mas a realidade mostra o contrário. Você tocou num ponto nevrálgico, que é a integridade dos dados. Mas, de novo, o risco de manipulação ou de dados de baixa qualidade, para mim, isso é um argumento a favor de mais governança e de processos mais robustos, e não de abandonar o método. A solução não é descartar a ferramenta, mas sim reforçar a integridade das suas entradas. É por isso que a rastreabilidade do custo real do trabalho realizado, o ACWP, é tão importante. Como o próprio Marcos, autor do material, provoca, o dado que você usa para o custo é objetivo ou foi copiado de uma estimativa? O fato de o Índice de Desempenho de Prazo, o SPI, poder ser distorcido, não condena o EVM como um todo, mas sim a sua aplicação, digamos, ingênua. Pois é, mas aí é que está o problema. Você fala em reforçar a governança, mas os gestores em campo eles criam mecanismos de defesa exatamente porque a governança falha. O Rafael, por exemplo, adota regras simplificadas de medição, como 0, 50 ou 100%, não por falta de conhecimento, mas como um mecanismo de defesa contra a maquiagem dos avanços. O Marcos vai direto ao ponto quando afirma que o SPI não é muito confiável no mundo moderno porque as pessoas manipulam e alteram esses indicadores, especialmente quando cobra coisas antecipadas sem produzir. Se o principal indicador de prazo do método é comprovadamente falho e manipulável, como a gente pode confiar nas projeções e decisões que derivam dele? A gente está, na prática, tomando decisões críticas com base em ficção. Não, eu concordo. Concordo que o SPI clássico, aquele que compara o valor agregado com o valor planejado, ele tem essa vulnerabilidade. É um fato. Ele pode chegar a um ponto zero no final do projeto, mesmo que o projeto termine com 1 ano de atraso, o que o torna inútil para projeções na fase final. Mas a resposta para uma falha conhecida numa ferramenta não é jogar a caixa de ferramentas inteira fora, né? É usar uma ferramenta melhor. A evolução natural e a correção para isso é a adoção do prazo agregado, ou Earned Schedule, o ES. Pensa assim, em vez de um índice abstrato, o ES nos diz em que ponto do cronograma nós realmente deveríamos estar com base no trabalho que já foi feito. Se o cronograma original diz que estamos no mês 6, mas o valor do trabalho concluído é aquele que estava previsto para o final do mês 4, então nosso prazo agregado é de 4 meses. O desvio fica claro, e em unidades de tempo, estamos 2 meses atrasados. É uma métrica muito mais intuitiva e, digo mais, significativamente mais difícil de manipular. Isso não é um abandono do EVM, é o seu refinamento necessário. Olha, com todo o respeito, mas essa evolução que você descreve, ela não existe na prática. É uma solução de livro didático para um problema do mundo real. Se as equipes já lutam para coletar dados confiáveis para o EVM básico, como a gente pode esperar que elas implementem uma camada adicional de cálculo como o Earned Schedule? A própria análise que temos em mãos mostra exatamente isso. A Andressa afirma que já ouviu falar, mas não o utiliza. Outros, como o Rafael, o João Marcelo e o Fábio, respondem diretamente que não aplicam. Defender o EVM com base num refinamento teórico que não encontra atração nenhuma no campo me parece um argumento extremamente frágil. É uma solução acadêmica para um problema de chão de fábrica. Não, eu não vejo como um argumento frágil, mas sim como a identificação da próxima fronteira de maturidade. A falta de adoção do Earned Schedule hoje não invalida o conceito, apenas expõe a lacuna tecnológica e de processos em muitas operações. Um sistema de gestão bem configurado, um SAP ou um Primavera P6, pode calcular o ES automaticamente a partir dos mesmos dados básicos do EVM. O fato de não ser amplamente utilizado aponta para uma falha de ferramenta e de treinamento, não uma falha do método. A verdade é que sem uma métrica que traduza o desvio em tempo, como o ES faz, a gente continua refém de um indicador de prazo que todo mundo admite que é falho. A resistência à adoção, para mim, é um sintoma da falta de maturidade que o próprio EVM se propõe a resolver. Mas os gestores não podem esperar essa maturidade teórica chegar. Eles precisam de ferramentas que funcionem, hoje, no ambiente que eles têm.
A verdade é que os profissionais no campo priorizam o que entrega resultado imediato, controle rigoroso da linha de base, gestão de recursos e, acima de tudo, evidência física. Eles fazem isso porque esses métodos respondem diretamente à pergunta mais importante: o plano é executável com os recursos que temos? Essa é uma pergunta que o EVM clássico, com suas abstrações financeiras e indicadores que olham para o passado, simplesmente não responde de forma confiável. A preferência por controles mais diretos não é sinal de imaturidade, é um sinal de pragmatismo. Ao final, eu mantenho minha posição de que o gerenciamento do valor agregado, especialmente com suas evoluções como o Earned Schedule, permanece como uma estrutura indispensável para um controle de projetos verdadeiramente maduro. Os desafios de implementação, a manipulação de dados, a baixa adoção de métricas avançadas são sintomas de uma execução deficiente ou de uma governança fraca, não de uma falha conceitual do método. A disciplina que ele impõe é precisamente o que permite clareza, comparabilidade e, em última instância, uma gestão de portfólio eficaz. Abandoná-lo por causa das dificuldades de aplicação seria um erro estratégico. E eu concluo reafirmando que a utilidade de um método se mede pela sua aplicabilidade e confiabilidade no mundo real. Para muitos profissionais no campo, o EVM é uma abstração complexa, cujos indicadores-chave são vulneráveis à manipulação e oferecem pouca utilidade gerencial para o dia a dia. Controles mais diretos, focados na execução, na disponibilidade de recursos e em evidências físicas, provam ser não apenas mais práticos, mas também mais confiáveis em ambientes onde a maturidade para um sistema de EVM completo ainda não existe ou, talvez, nem seja necessária. O pragmatismo deve prevalecer sobre o purismo metodológico. Fica claro que a escolha do sistema de controle ideal está longe de ser universal. Ela depende profundamente do contexto do projeto, da escala do portfólio e principalmente da cultura e da maturidade de cada organização. A solução proposta no livro é um método que implementa guardrails operacionais, integrando indicadores pós-EVM como o Earned Schedule, ES, para uma visão de prazo realista. E, crucialmente, focando na executabilidade real a partir da análise de recursos e fluxo de trabalho. O IVM funciona sim, mas sob condições mínimas que muitas vezes são negligenciadas. Para o gestor, a mensagem é clara. O que adotar amanhã? Um ciclo de controle com cadência definida e o registro formal da causa raiz dos desvios, conectando o problema à sua origem. O que parar amanhã? O uso do SPI como único indicador de desempenho de prazo e a aceitação de medições de avanço sem evidência física ou documental rastreável. O que medir amanhã? Além do básico, o Earned Schedule, ES, para entender o desvio de prazo em dias e, fundamentalmente, a executabilidade do cronograma com base na capacidade real dos seus recursos para as próximas semanas.